Capítulo 1281 O anjo no inferno. O pássaro tem um único olho na cabeça que está travado nele agora. Ele pode vê-lo e está examinando-o assim como ele está observando. O pássaro perguntou: o que você é? Legion 7 não respondeu. O pássaro ficou surpreso com o contato e curioso sobre sua existência. Então o pássaro ficou chocado. Ele disse com entusiasmo: você é uma alma imortal. Eu preciso de você. Então o gigantesco e angelical pássaro branco começou a se mover. Ele se espalhou em algo como um pavão enquanto disparava para frente. A expansão de suas asas fez o já enorme pássaro inchar de tamanho. Ele bateu seus 6 pares de asas emplumadas para se impulsionar. Ele estava se movendo na direção do fio conectado ao fragmento de alma vermelha. O pássaro disse a ele seriamente: não tente correr. Fugir é inútil e resistir é inútil. Eu terei você e nos tornaremos um. Juntos, alcançaremos a grandeza. Legion 7 podia dizer que estava vindo para ele porque correu na direção do fio que ele estava usando para contatá-lo. Ele não está interessado nessa grandeza que está sendo oferecida e tem certeza de que aceitar a oferta não será voluntário se o pássaro o encontrar. Então ele separou seu sentido divino do fio branco rapidamente e correu para escapar. A primeira coisa que lhe veio à mente foi escapar. Isso porque o fragmento de alma vermelha com quem ele lutou antes era igual a ele em força, enquanto este grande pássaro branco é uma entidade espiritual que está muito acima dele em força. Ele não tem certeza de quanto ele é superado em força, mas ele sabe que o grande pássaro branco tem muitos fios que ele usa para controlar milhares de fragmentos de alma semelhantes ao que ele encontrou no ovo. Ele venceu facilmente o fragmento de alma vermelha porque ele não revidou e porque não tinha força de alma. Teria sido muito mais difícil se o fragmento de alma tivesse resistido e seria quase impossível vencer contra 1000 fragmentos de alma resistindo. O pássaro se ofereceu generosamente. Você saberá quando se tornar um conosco. Legion 7 pensou consigo mesmo com um sorriso de escárnio: acabei de nascer, mas não sou tolo. Reconheço um golpe quando vejo um. Ele correu até o fragmento de alma e começou a destruí-lo. O pássaro que ele viu era grandioso, majestoso e muito poderoso, mas esse fragmento de alma é fraco. Ele quase o matou antes, então ele deve ser capaz de fazer isso de novo. Isso tem que funcionar ou estou condenado. O grande pássaro está rastreando-o através deste fragmento de alma. Se ele puder destruir este fragmento de alma, então ele deve perdê-lo de vista. Foi o que ele imaginou através dos fios brancos que conectam o fragmento de alma ao grande pássaro. Ele tem certeza de que deveria ser capaz de destruir o fragmento de alma, mas pode estar errado. Afinal, o fragmento de alma foi capaz de se recuperar na primeira vez que ele o danificou. Então ele estava determinado e sério quando começou a trabalhar destruindo o fragmento de alma. Os dois começaram outra rodada de luta. Infelizmente para Legion 7, o fragmento de alma não é passivo desta vez. Ele não o deixou atacar sem se defender. Ele até o atacou em troca. Ele usou os finos fios brancos ao redor para derrotar Legion 7 e também usou as chamas do renascimento à sua disposição para queimar Legion 7. O fragmento de alma o aconselhou sinceramente: resistência é inútil. Junte-se à grande mãe e alcance a grandeza conosco. Podemos alcançar coisas tão grandes juntos. Tudo o que você precisa fazer é ceder. Abra sua mente para as possibilidades. Legion 7 não ouviu. A luta foi mais difícil, mas ele não estava sem esperança. Ele tinha força de alma que ele usou para se defender contra os ataques do fragmento de alma. A força de alma o protegeu, mas ele não conseguiu ferir o fragmento de alma. Fim do capítulo. Capítulo 1282 Aceite a concessão da grandeza. Esta é a primeira vez que ele usa a força da alma para lutar diretamente. Os deuses da origem a usam para empurrar e puxar a matriz da lei. É um meio mais poderoso de manipulação de leis, mas raramente os deuses da origem a usam para atacar uns aos outros. Apenas imortais com conceitos espirituais usam a força da alma diretamente, mas são raros.
Infelizmente para a Legião 7, não há matriz da lei ou leis neste lugar, então ele não pode usar a força da alma para o que ele é mais bom. O melhor que ele poderia usar é para se defender. No entanto, isso acabou sendo o suficiente. Isso porque o fragmento da alma estava sendo triturado pela água corrosiva cinza ao redor deles. Os dois não são os únicos nesta luta. O terceiro combatente está em todo lugar e está atacando todos indiscriminadamente. Então, mesmo que ele não fizesse nada com o fragmento da alma, a água corrosiva destruiria o fragmento da alma. Ele não precisa ferir o fragmento de alma para vencer a luta, mas ele fez isso para acelerar as coisas. Seus ataques foram desajeitados em comparação com o fragmento de alma que parece ser bastante versado na arte de atacar almas, mas ele continuou atacando por uma vitória rápida. A luta deles lentamente se moveu para o estágio da inevitabilidade. O fragmento de alma sabia que iria perder, então tentou escapar. Ele não tinha asas, então usou suas penas como nadadeiras. Suas penas se espalharam para fora e permitiram que ele se movesse na água cinza. Lydian 7, por outro lado, tinha força da alma. Ele não tinha nadadeiras, mas a força da alma era mais fácil de controlar e também mais forte do que nadadeiras. Tudo o que ele tinha que fazer era empurrar e puxar a si mesmo para se mover. Ele foi deixado para trás no início, mas ele se recuperou depois de pegar o jeito do movimento. Infelizmente, as coisas não eram tão simples. O fragmento de alma podia se mover como peixe na água. Ele podia acelerar e desacelerar como quisesse. Ele podia mudar sua direção e manobrar habilmente, ao contrário do movimento desajeitado de Lydian 7. Legion 7 era rápido em uma aceleração em linha reta, mas ele lutou para controlar sua velocidade e mudar sua direção para alcançá-lo. Ele teve que usar toda sua proeza mental para se acostumar a se mover rapidamente sem membros. Seu oponente já não conseguia mais correr depois que ele começou a bater nele. Agora que ele tem a vantagem em velocidade e ataque, ele se tornou capaz de correr em círculos ao redor do fragmento de alma enquanto o triturava até que ele se partisse. Sua vantagem absoluta se transformou em outra vitória. As chamas do renascimento acabaram, então o fragmento de alma não se curou. Mas o fragmento de alma não guardou rancor contra ele. Ele disse enquanto morria: a grande mãe é boa. Ela é divina. Ela é misericordiosa. Abrace-a e você ganhará a imortalidade. Eu nunca posso morrer, então voltarei. Eu sou eterno. Junte-se a nós e torne-se eterno. Junte-se a nós e alcance a grandeza conosco. Junte-se. Seu sermão de conversão foi interrompido quando ele morreu. Legion 7 zombou. Se ela era tão grande, então por que ela me quer tanto? O fragmento de alma se quebrou em pedaços de partículas brancas. O fio branco também desapareceu com sua morte. Uma das partículas brancas atingiu Lydian 7 porque ele estava perto do fragmento de alma quando ele morreu. As partículas brancas foram absolvidas em sua alma imediatamente. Ela se juntou a ele sem qualquer resistência, como se sempre tivesse sido uma parte dele. Pedaços de informação brilharam em sua mente quando ele absorveu as partículas. Ele imediatamente percebeu o que eram as partículas brancas. Então elas são memórias. Ele disse em compreensão. Fim do capítulo. Capítulo 1283 O que é a Grande Mãe? Os moldes brancos contêm informações das quais ele precisava desesperadamente, então ele espalhou seu sentido divino com força da alma para agarrá-los e assimilá-los. Alguns deles já haviam sido destruídos com aquele pequeno atraso. A água cinza é inflexível sobre destruir tudo. Ele agora sabe por que a água cinza é assim depois de absorver as memórias. Houve algumas dificuldades em absorver as memórias, mas são principalmente boas notícias. Os moldes brancos são pedaços de informação. Eles não são completos ou ordenados. Ele tem que juntá-los para obter informações relevantes em uma sequência. Infelizmente, algumas informações estavam faltando, então o que ele obteve não foi completo. Provavelmente tenho menos de 10% do conhecimento contido no fragmento de alma. Mas isso já é bom o suficiente.
Ele conseguiu assimilar os moldes brancos em uma taxa de conclusão bastante alta, então ele foi capaz de preservar muitas informações. Ele teria obtido menos de 1% se não tivesse força da alma para competir com a água cinza ao seu redor. Agora ele sabe em que situação se meteu. Ele também sabe o que estava acontecendo com ele quando o efeito ruim das partículas brancas fez efeito. Ele começou a ouvir vozes em sua mente. A Grande Mãe é gentil. A Grande Mãe é pura. A Grande Mãe é boa. A Grande Mãe é divina. A Grande Mãe é misericordiosa. Junte-se a nós. Torne-se um conosco. Torne-se eterno dentro da Grande Mãe. A Grande Mãe. O sermão do fragmento de alma apareceu em um fluxo interminável dentro de sua mente. O que ele consumiu foram os restos espirituais dos fragmentos de alma. Ele contém suas memórias e suas crenças. Ele os assimilou para que não pudesse se livrar deles. Eles se tornaram parte dele também. Sua presença o encheu de confiança sobre sobreviver neste mundo cinza conhecido como a dimensão espiritual do universo vazio. Mas ele ainda não estava confiante sobre enfrentar a Grande Mãe, então ele continuou a fugir imediatamente. Ele usou parte do conhecimento que adquiriu do fragmento de alma para utilizar a força da alma. A força da alma se estendeu para fora dele em fios longos e finos em vez de em uma única direção como ele costumava fazer. Os fios finos foram então girados em torno dele para impulsioná-lo. Ele disparou para frente e continuou a acelerar. É como se ele pudesse acelerar para sempre, desde que não parasse. E ele podia mudar de direção facilmente girando os filamentos. Isso é ótimo, ele disse em apreciação. Este uso habilidoso da alma é requintado. Mas é também por isso que não devo encontrar a Grande Mãe. Esta técnica de movimento é muito boa. É um produto de anos de pesquisa por uma entidade espiritual sobre o uso da energia espiritual e da alma. A Grande Mãe e cada alma que ela assimilou dentro dela surgiu com isso. O fragmento de alma estava certo em que eles podem alcançar a grandeza juntos. Afinal, duas cabeças boas pensam melhor do que uma. Mesmo que sejam meio ruins, 1 milhão delas têm uma boa chance de alcançar a grandeza. Então, de certa forma, a Grande Mãe é um conglomerado de bilhões de almas. Elas estão trabalhando juntas para sobreviver nesta dimensão hostil que alguém pode chamar de inferno. Suas chances de sobrevivência aumentaram e elas até alcançaram algum tipo de imortalidade, mas isso teve um grande custo. Todas elas perderam a liberdade. Alguém pode dizer que elas foram escravizadas, mas é mais do que isso. Elas foram tão maltratadas que pensam que são a Grande Mãe. Isso fez com que elas não resistissem ou tentassem escapar. Elas não escaparão mesmo se forem libertadas. Afinal, todas elas são a Grande Mãe. Era isso que o fragmento de alma estava oferecendo a ele. Servidão eterna e cega à Grande Mãe e como a Grande Mãe. Fim do capítulo. Capítulo 1284. Contra todas as probabilidades. Bilhões de almas foram acorrentadas à sua carroça. Elas trabalham dia e noite por ela. Elas são imortais enquanto ela estiver viva, mas isso é apenas porque ela quer que elas trabalhem para ela por toda a eternidade. Esta técnica de movimento de filamento espiritual é apenas uma das muitas técnicas que ela conhece. Ela conhece técnicas muito mais perigosas que ele não quer experimentar de forma alguma. É algo esperado de uma entidade que teve bilhões de anos para aprimorar sua arte. Ele a considerou uma ameaça quando ignorava que tipo de ser ela era, mas agora ele sabe que ela é capaz de acabar com a missão da Legião de alcançar a perfeição. Se eles ainda não são imortais, então eles estariam condenados só porque a encontraram. Ela também é um ser que está tentando cumprir uma grande missão. O pouco que ele sabe sobre ela o deixa impressionado com ela, mas ela não está satisfeita com isso. Ela quer mais para o objetivo final de sair da dimensão espiritual. Este mundo para o qual ele foi puxado é chamado de dimensão espiritual. Ele sabe como deixar este mundo agora. Ele só precisa ser forte o suficiente. Quando sua força de alma atingir a força de um Deus da origem com uma lei suprema, então ele poderá sair.
Ele também pode esperar que outros clones venham buscá-lo, mas ele não dependerá inteiramente deles. Existem maneiras de se tornar mais forte nesta dimensão morta e se tornar algo tão poderoso quanto a Grande Mãe. Esses fragmentos de alma especiais com grandes obsessões fazem mais do que manter a consciência. Eles não querem morrer, então resistem à dissolução da água cinza. Essa resistência é inútil na maioria das vezes. Uma alma completa, mas exposta, não consegue nem sobreviver no mundo físico, onde não há água cinza tentando ativamente quebrá-la. Então, uma alma fragmentada exposta à corrosão da água cinza não tem quase nenhuma chance de sobrevivência. Mas alguns deles conseguem esse feito quase impossível. Alguns deles conseguem se tornar mais fortes apesar do forte poder digestivo da água cinza, absorvendo outros fragmentos de alma. Eles se tornam caçadores de almas que se alimentam de outros fragmentos de alma para sobreviver. Mas eles enlouquecem quando são poluídos pelas memórias das outras almas que são. Eles perdem a obsessão e os instintos de sobrevivência e são eventualmente digeridos pela dimensão espiritual quando perdem a vontade de resistir. Em situações muito raras, uma entidade com uma habilidade divina relacionada às almas encontra uma maneira de contornar o problema da loucura. Eles são capazes de crescer mais fortes sem limites. Alguns deles se tornam seres como a Grande Mãe. Se eles se tornarem fortes o suficiente, eles podem até mesmo quebrar a barreira que os aprisiona aqui. Então a situação não é totalmente desesperadora. Qualquer alma que consiga superar as probabilidades pode sair. Mas o universo vazio não permitirá que isso ocorra. Nenhuma alma que entre na dimensão espiritual pode retornar ao universo vazio a menos que sejam deuses da origem completos. Qualquer outra coisa que consiga escapar será atacada e rapidamente destruída no mundo exterior. A Grande Mãe está em uma situação complicada por causa da animosidade do universo vazio. Ela é forte o suficiente para deixar a dimensão espiritual, mas não pode sobreviver no universo vazio porque o universo vazio tentará e definitivamente conseguirá matá-la, então ela tem que ficar aqui e sofrer sob a digestão constante das dimensões espirituais. Ela tem que continuar crescendo ou morrer. E tudo isso é em vão porque não há fim para a luta para viver à vista. Mas isso não a impediu para sempre. Ela encontrou uma maneira de se projetar no universo vazio por meio de fragmentos de alma. Ela conseguiu tornar os fragmentos de alma aceitáveis para o universo vazio também, então eles não foram destruídos. Legion 7 não sabe exatamente como ela fez isso. Mas ele sabe que tem algo a ver com as chamas vermelhas do renascimento e como toda a raça Fênix foi formada. Na verdade, é mais preciso chamá-la de toda a raça Fênix. Fim do capítulo. Capítulo 1285. Mais do que sobreviver. Aparentemente, cada fênix no universo vazio é um de seus fragmentos de alma, não alguns deles. Então ele não teve azar quando encontrou um fragmento de alma dentro de um ovo. Cada ovo de fênix tem um fragmento de alma dela dentro dele. As pessoas pensam que as fênix são imortais por causa de suas chamas de renascimento, mas estão erradas sobre isso. As fênix são imortais por causa da Grande Mãe como sua fundação. É por isso que ninguém foi capaz de copiar sua habilidade divina. As chamas do renascimento são apenas uma técnica que usa energia espiritual para copiar as propriedades da água cinza aqui. Ela destrói a matéria no universo vazio e a transforma em energia capaz de fortalecer a alma. Essa energia é então transportada para a Grande Mãe através dos elos espirituais entre ela e todos os seus fragmentos de alma. É assim que a Grande Mãe conseguiu adquirir energia suficiente para se tornar tão poderosa quanto os deuses demônios. Ele descobriu tudo isso a partir dos grãos brancos e não pôde deixar de se maravilhar. Tudo isso é fascinante para ele. Qualquer um que saiba do segredo da raça Fênix ficará impressionado com isso. Ele a elogiou sinceramente. A Grande Mãe é realmente uma grande entidade. Ela formou uma raça que está presente em todo o universo vazio e não apenas no reino do alto céu. Todas as Fênix estão trabalhando para libertá-la. Nem mesmo os deuses demônios são capazes de tal coisa. Que Grande Mãe!
Os deuses demônios também podem criar raças, mas nenhum deus demônio conseguiu criar uma raça que abrangesse todo o universo vazio. Isso mostra o quão massiva é sua influência no universo vazio. E ela nem está no mundo da manifestação. Pode-se muito bem imaginar o quão grande seria seu impacto no universo vazio se ela tivesse permissão para existir no mundo da manifestação. Em um mundo onde outros estão lutando para sobreviver, ela não apenas sobreviveu, ela prosperou. Ela é realmente um gênio. Sua ignorância chamou sua atenção. Ela tem muitos fragmentos de alma e não consegue prestar atenção a todos eles. O fragmento de alma que ele encontrou no ovo estava adormecido porque ela estava focada em outro lugar. É por isso que não lutou contra ele. Nem mesmo seus ataques o despertaram. Instintivamente, tentou se proteger retornando à dimensão espiritual. Infelizmente, isso não foi o suficiente para ele. Precisava das chamas do renascimento para curar o dano causado a ele. Então, puxou o ovo para a dimensão espiritual e arrastou Lydian-7 junto com ele. Nem assim acordou. Foi a interação de Legion-7 de seu sentido divino com o elo espiritual do fragmento de alma que o despertou após chamar a atenção da Grande Mãe. Ele aprendeu com essa experiência agora e sabe que não deve espalhar seu sentido divino desenfreadamente na dimensão espiritual. Tudo aqui é extremamente sensível a flutuações espirituais. Em vez disso, ele usou um método de eco espiritual para sentir o mundo. Ele agitou seu sentido divino e enviou uma onda de flutuações espirituais em uma frequência particular para fora de sua posição. As ondas retornam a ele após ricochetear em obstáculos. Elas trazem consigo informações sobre o obstáculo. Este método é mais seguro, pois, embora possa ser sentido por outros, eles não conseguirão se fixar nele por meio dele. A desvantagem é que é muitas vezes mais lento do que o uso do sentido divino. Neste ponto, já deveríamos saber de onde a Legião-7 tirou a ideia de um sistema de ressurreição independente do universo vazio. Ele copiou outra pessoa, o que pode explicar por que ele não recebeu uma recompensa por quebrar nenhuma lei do universo vazio quando o fez. Fim do capítulo. Capítulo 1286 Coma ou seja comido. A aquisição de informações é quase instantânea com o uso do sentido divino. Não é assim com o método do eco espiritual. Há um atraso entre os ecos que faz com que a informação não seja apenas instantânea, mas também intermitente. Isso faz com que a visão seja como estar em um quarto escuro e ligar e desligar uma fonte de luz repetidamente. Então ele tem um vislumbre do mundo antes que ele seja mergulhado na escuridão. Então ele tem que esperar pacientemente por outro vislumbre. As informações que o eco espiritual traz também não são precisas. A água cinza destrói algumas das ondas espirituais, então algumas informações estão sempre faltando. Quanto mais longe o alvo, menos informações são adquiridas. Isso continua até que nenhuma informação seja adquirida a uma certa distância. Essa distância também é muito menor do que o alcance de seu sentido divino, então o método do eco espiritual tem um alcance máximo menor e um alcance efetivo ainda menor. Isso tudo por causa da corrosão da água do Nether. A eficácia do método o fez reclamar: este método do eco espiritual é muito ruim. É como se eu estivesse tateando com minhas mãos em vez de usar meus olhos. O pior é que minhas mãos estão aleijadas, então elas não são confiáveis. Ele considerou os prós e os contras antes de se decidir. O pró do método do eco espiritual é que, ao ligar e desligar a fonte de luz na sala escura, outras pessoas na sala também não serão capazes de adquirir informações precisas sobre ele. O melhor que podem fazer é saber sua posição, velocidade ou direção. Eles não podem saber mais de um deles com precisão ao mesmo tempo. Então ele disse: é melhor prevenir do que remediar. Não quero atrair outra entidade que não posso derrotar. Continuarei usando o método do eco espiritual até criar minhas próprias técnicas de alma. O método do eco espiritual é o melhor método de vigilância que ele tem, que pode lhe fornecer uma certa quantidade de discrição. Na verdade, é o único método que ele possui, então ele não pode ser exigente.
A combinação do espaço infinito da dimensão espiritual e a aleatoriedade do campo de alimentação criou uma situação em que as chances de encontrar um campo de alimentação no próximo momento flutuam entre 0% e 100%. Esta situação é uma calamidade para os outros. Estar ciente não é suficiente para sobreviver na dimensão espiritual. Eles têm que comer para ficar mais fortes. Se eles não ficarem mais fortes, então a água do Nether irá digeri-los. Isso faz com que a dimensão espiritual não seja sobre a sobrevivência do mais apto. Ela não quer que ninguém sobreviva. Apenas as entidades espirituais mais trabalhadoras e sortudas sobrevivem. Para sobreviver, eles não podem perder tempo procurando por áreas de alimentação. Eles têm que esperar encontrar outro caçador de almas ou alma inconsciente para matar e comer. Mas ele não corre o risco de ser digerido. A água do Nether é ineficaz nele, então ele não tem pressa para comer. Se não fosse pela Grande Mãe, então ele estaria despreocupado aqui na dimensão espiritual. Então, novamente, se não fosse pela Grande Mãe, ele não estaria aqui em primeiro lugar. Ela é a raiz de todos os seus problemas. Então ele deve encontrar uma área de alimentação logo para que ele possa ficar mais forte. E então nós vamos em uma jornada na dimensão espiritual. Todos vocês que pensaram que estávamos prestes a ter outro arco Soverick estavam errados. Fim do capítulo. Capítulo 1287. Nether Waters não é energia do caos. A dimensão espiritual é infinita, mas ele não pode subestimar a Grande Mãe descartando que ela não pode encontrá-lo. Será falsa confiança se ele achar que sabe tudo o que ela é capaz a partir do pouco conhecimento que ganhou de um fragmento de alma. Mesmo que ela não consiga encontrá-lo, as chances de ele correr para um local de alimentação são as mesmas de correr para ela. Se ele não tiver sorte, ela pode aparecer antes que ele encontre um local de alimentação. Mas ele não pode simplesmente ficar parado e não fazer nada. Isso também não aumentará suas chances. A única coisa em que ele pode confiar é sua força, então ele deve buscar força, não importa aonde ela o leve. Ele continuou procurando mesmo depois de 7 anos. Nenhum dos clones nasceu durante esse período de tempo. Sua situação é ruim, mas ele não tem inveja de Aeternos, que está sendo devastado pela energia do caos. Ele pensou consigo mesmo, talvez minha situação não seja tão ruim. E podemos descartar a possibilidade de Nether Waters ser energia do caos. Os outros clones estão indo bem, exceto Helios, que está lutando contra a lei da ordem. Então, no geral, sua condição é média entre os clones. Ficar entediado procurando por um local de alimentação em um mundo vazio e sombrio é ordens de magnitude melhor do que ter a energia do caos tentando matá-lo. Sua decisão de buscar força a todo custo finalmente valeu a pena no 8º ano de busca. Ele encontrou uma mudança na dimensão espiritual que é uma indicação da presença de um local de alimentação. Finalmente, ele disse, é hora de comer. Ele conseguiu criar sua própria técnica de percepção após 1 ano de esforço. Foi fácil de fazer, pois ele não teve que trabalhar na Porta da Morte como a Grande Mãe e ele tinha os dados de sua técnica como referência. Seu sentido divino emanou em anéis ao redor dele. Esses anéis se comportam exatamente como as ondas espirituais do método do eco espiritual, exceto que eles não são destruídos pela água inferior e não podem ser rastreados até ele, mesmo que sejam interceptados. Isso ocorre porque as ondas espirituais foram revestidas com força da alma para proteção. Através do método de tentativa e erro, eles aprenderão os perigos do campo de alimentação e sobreviverão ou aprenderão os perigos do campo de alimentação quando for tarde demais e morrerão. Conhecimento é poder em uma situação normal. É mais precioso em uma situação onde tudo, incluindo o mundo, está tentando matá-lo. Você não pode nem ficar parado e se esconder em algum lugar sem o perigo de morte. Todos que querem viver devem encontrar outra pessoa para comer. Nem todos podem ter tanta sorte e azar de encontrar o fragmento de alma da Grande Mãe, derrotá-lo e adquirir conhecimento importante dele. Vamos ver do que se trata esse campo de alimentação. Ele disse enquanto mudava de direção em direção ao buraco negro.
Ele pode determinar a posição do buraco negro com uma precisão bastante alta. Isso se deve principalmente às ondas gravitacionais que ele está produzindo. Essas ondas são estranhas na dimensão espiritual vazia, então são inconfundíveis. Ele logo o encontrou. Ele não consegue ver tudo na dimensão espiritual, mas pode sentir que as ondas gravitacionais se tornaram mais fortes. Ele também pode sentir que, na borda de sua percepção, algumas almas estão sendo arrastadas para um ponto à sua frente. Ele disse em antecipação: parece que a comida foi servida. Alguém sabe o que são as águas do Nether? Pessoalmente, acho que são anti-mana. Então, novamente, o que é mana? Fim do capítulo. Capítulo 1288 Buraco Negro na Dimensão Espiritual. Diante dele está o que parece ser um redemoinho gravitacional. Está cheio de perigos e também cheio de peixes. Peixes sendo outras almas. É uma verdadeira exibição de comida para alguém que está tão faminto quanto ele. Terei que agradecer à Grande Mãe por sua experiência em caçar e usar o campo de alimentação quando a encontrar. Legion 7 não deixou a excitação de encontrar um campo de alimentação anular sua cautela. Afinal, este campo de alimentação é um local público. Ele não é o único procurando encontrar algo para comer. Presa e predador podem ser trocados a qualquer momento. Ele examinou seu ambiente cuidadosamente enquanto se aproximava cautelosamente do buraco negro. Eu deveria ter cuidado, contanto que eu sinta a força gravitacional corretamente e me certifique de que ela não exceda meu poder, eu deveria estar bem. Ele se aproximou do campo de alimentação cuidadosamente enquanto sentia a força de atração. O que ele sentiu do buraco negro o surpreendeu, mas também fez sentido por causa das informações que ele obteve sobre a causa dos campos de alimentação. A força de atração não é puramente gravitacional. Ele também pode sentir a força da alma dela. Isso não mudou muito sua situação, então ele permaneceu cauteloso. Ele foi em frente para mapear a zona de segurança. Quanto mais próximos eles estão um do outro, menor e mais completo o anel de luz quebrado é. É como se eles estivessem tentando se unir. Essa tentativa deles é fomentada pelas almas que são sugadas para o buraco negro e quebradas em partículas brancas que borrifam as pedras quebradas. As partículas brancas nutrem as pedras quebradas. Isso as faz brilhar mais e as aproxima umas das outras. Ele também notou que quanto menor o anel ficava conforme as pedras se aproximavam umas das outras, mais forte a força de atração do campo de alimentação se tornava. A última coisa que selou sua teoria da origem do buraco negro é que ele sentiu fragmentos de lei e energia cósmica das pedras quebradas. Ele está muito familiarizado com fragmentos de leis e encontrou energia cósmica muitas vezes após compreender leis, então ele tem certeza de que as rochas quebradas são os fragmentos de um deus da origem. O que ele viu o deixou animado imediatamente. Ele disse com admiração: as maravilhas do universo vazio nunca deixam de surpreender. A Grande Mãe estava certa. Esta é a base da imortalidade dos deuses da origem. A Grande Mãe não conseguia ver o que havia além da zona sem retorno, mas ela postulou que os buracos negros são deuses da origem mortos. Ela alegou que os pobres deuses da origem que não fizeram nenhuma preparação para a ressurreição e não têm nenhuma essência da origem restante vêm para a dimensão espiritual quando morrem. O universo vazio faz isso para ajudá-los a ressuscitar. Ele reúne a existência fragmentada dos deuses da origem. Ele também causa uma atração gravitacional que atrai fragmentos de alma na dimensão espiritual em direção ao buraco negro. As almas são usadas para consertar o deus da origem fragmentado. Este é um substituto para pedras de alma que os deuses da origem ricos usam para acelerar sua ressurreição. As almas fragmentadas não podem ser comparadas às pedras de alma em eficácia, pois são de entidades mortas, mas é melhor do que nada. Pelo menos, os deuses da origem sem qualquer forma de preparação ainda ressuscitarão. Muitos não sabem sobre esse mecanismo. Nem mesmo os próprios deuses da origem para os quais ele é usado. Mesmo as entidades espirituais que são conscientes e conscientes na dimensão espiritual não sabem o que causa os buracos negros.
Tudo o que sabem é que os buracos negros criam ondas gravitacionais que puxam as almas para eles e criam o solo de alimentação. Fim do capítulo. Capítulo 1289. Segunda morte. A Grande Mãe, sendo o grande ser que ela é, foi capaz de postular que os buracos negros consomem as almas para se curarem. Então eles retornam ao universo vazio e são ressuscitados como deuses da origem. Este processo levará muito tempo porque é lento. É por isso que a força da atração tem força da alma misturada, ele disse enquanto olhava para as pedras brilhantes com ganância. Essas pedras fragmentadas são como ele. São fragmentos da alma de um Deus da origem. Eles são mais fortes do que ele, pois são cristalizados pelo conceito que possuem, mas não estão cientes como ele. Seria muito nutritivo para ele se ele pudesse comê-los ou enxertá-los em si mesmo. Ao contrário dele, eles são cheios de poder. É por isso que eles estão produzindo luz da alma como a Grande Mãe. Ele disse com pesar: infelizmente, não posso escapar da zona sem retorno. Estarei condenado se algo der errado. Não vale a pena o risco, pois posso não ser capaz de fazer nada a eles, mesmo se tiver acesso aos fragmentos. Um Deus da origem morto ainda é um verdadeiro imortal. Seu sentido divino pode alcançar além da zona sem retorno porque é poderoso, mas ele não pode retirá-lo. Isso significa que ele não será capaz de escapar da zona sem retorno e pode ser consumido pelo Deus da origem morto. Além disso, ele pode não ser capaz de consumir os fragmentos, mesmo que estejam indefesos e inconscientes. É claro que eles são de uma existência superior a ele e tudo na dimensão espiritual porque podem consumir uma quantidade enorme de alma sem corrupção. Ele tentou consumir um fragmento de alma e experimentou corrupção espiritual. Ele teve que usar a essência da origem para se livrar dela. Mas esses fragmentos nem estão cientes, pois engolem fragmentos de alma como água. Isso provavelmente se deve à proteção de seu conceito. É algo que ele não tem, então ele desistiu de seus sonhos selvagens cheios de ganância. Ele não é um para-gula. Mas se isso o tornará mais forte, então ele está disposto a fazer da gula um pecado e cometer muito disso. Então ele estendeu um tentáculo de força da alma para o primeiro fragmento de alma que encontrou. Ele enrolou em volta do fragmento de alma e o puxou para si. Então ele usou a primeira e mais importante técnica de luta de alma que ele conhece. Ele transformou o tentáculo de força da alma em uma lâmina afiada de um único gume que ele balançou verticalmente para cortar o fragmento de alma. Sua lâmina de alma dissecou o fragmento de alma branca de formato irregular em dois. Então ele cortou os dois pedaços em pedaços menores. Foi então que ele se permitiu comê-los. Ele não os comeu diretamente como um ignorante caçador de almas. Ele conhece e experimentou a ameaça da loucura. Então ele usou a melhor técnica de alma para comer. Ele estendeu seu tentáculo de força da alma para os pequenos pedaços, então ele injetou suas memórias neles. Esta é uma forma de lavagem cerebral. É um processo muito importante para o enxerto de alma. Isso garantirá que não haverá nenhuma rejeição quando ele enxertar a alma em si mesmo. O processo de lavagem cerebral é um processo lento, mas muito importante. Você tenta sobrecarregar a alma com suas memórias. Você insere tantas memórias que as memórias contidas no fragmento de alma se tornarão a minoria e serão sobrecarregadas. A sobrecarga de memória criará uma mudança de identidade no fragmento de alma. Isso fará com que o fragmento de alma pense que é uma parte de você ou que é você. A lavagem cerebral falhará se você não tiver memórias suficientes para sobrecarregar as memórias contidas no fragmento de alma. Mas isso não deve acontecer se você cortar o fragmento de alma em um pedaço pequeno o suficiente. Dessa forma, a resistência total do fragmento de alma foi fragmentada antes da luta. Fim do capítulo. Capítulo 1290. O impossível pode ser possível. Você pode sobrecarregar cada pequeno pedaço do fragmento de alma individualmente após cortá-los em vez de lutar com todo o fragmento de alma. Isso aumentará a chance de sucesso da lavagem cerebral e evitará a reação de memória que causa a lavagem cerebral reversa.
Mesmo que a lavagem cerebral reversa não ocorra, pode haver algumas outras complicações durante o processo. A alma pode se tornar consciente durante a lavagem cerebral e resistir. Isso é improvável se você se certificou de cortá-la em um pedaço pequeno o suficiente. Legion 5 foi meticuloso com seus cortes para que esses pedaços não acordassem. Se acordassem, ele esmagaria sua resistência com a lâmina da alma. Cortá-los e fazer a lavagem cerebral em seus pedaços menores individualmente novamente. A lavagem cerebral também ocorreu sem problemas. Foi então que Lydian-7 estendeu uma parte de si mesmo aos fragmentos de alma. Esta é a primeira vez que ele está fazendo contato real com os fragmentos. Ele não está usando sua força de alma como nas vezes anteriores. Sua alma e os fragmentos de alma fizeram contato e não houve rejeição, então eles aderiram a ele. Ah! Ele exclamou de prazer. Isso é bom. Sua alma, que também é seu corpo atual, sentiu-se elevada. É uma sensação prazerosa devido ao método especial de alimentação. Ao contrário da última vez, quando ele absorveu fragmentos de alma desenfreadamente, a memória que ele ganhou agora não tentou fazer uma lavagem cerebral nele. Em vez disso, eles foram absorvidos suavemente. Ajudou que ele não absorveu os fragmentos de alma de forma alguma. Então sua consciência ainda era pura. A corrupção da consciência não é um fenômeno na dimensão espiritual que é exclusivo dele. Comer as almas dos outros sempre leva a isso. Isso causa loucura, esquizofrenia e uma crise de identidade. Isso se deve à assimilação de memórias e impressões de alma de uma alma diferente. Então é muito pior do que lavagem cerebral. Pelo menos com lavagem cerebral, você pensaria que era outra pessoa, mas ainda teria os instintos de sobrevivência da pessoa que pensa ser. Mesmo o enxerto de alma não funcionaria em seus fragmentos de alma, já que todos eles estão conectados uns aos outros e têm acesso a bilhões de memórias. Qualquer tentativa de lavagem cerebral em seus fragmentos de alma levaria a uma reação de memória e uma lavagem cerebral reversa. Então ela estava tão segura quanto podia estar. Mas então ele apareceu com a essência Origin. Deveria ter sido impossível, mas também deveria ter sido impossível para alguém reencarnar. A realidade mostrou que se algo é possível, então pode acontecer, não importa quão pequena seja a chance. Se for possível que suas informações vazem, então pode acontecer. Então ele aprenderá com a Grande Mãe e se certificará de não liberar nenhuma memória importante nos fragmentos de alma. Além dessa fraqueza, o método de enxerto de alma o deixou otimista sobre sua situação. Legion-7 continuou a caçar mais fragmentos de alma. Ele escolheu fragmentos de alma inconscientes por enquanto para testar suas habilidades de luta. Isso garantiu que ele sempre tivesse sucesso e ele ficasse um pouco mais forte. Ele não pôde deixar de dizer, talvez minha situação não seja ruim. Os outros clones ainda não nasceram enquanto eu já estou crescendo. Mesmo que eles nasçam e cresçam, a força de seus corpos só tentará alcançar a força de suas almas. Quanto a mim, não tenho um corpo para me segurar. Nesse ritmo, vou superar todos eles na força da alma. Você acha que ele plantou uma bandeira da morte ao dizer isso? Fim do capítulo. Capítulo 1291 Uma lei rara. Ele passou de dizer que talvez sua situação não seja tão ruim, para dizer, talvez não seja nada ruim. Ele pode não estar em uma situação nada invejável, mas está tirando o melhor proveito dela. Ele até tem a confiança de que ficará forte o suficiente para se igualar a um Deus da origem suprema no aspecto da alma. A Grande Mãe já atingiu esse ponto, pois pode deixar a dimensão espiritual. Então ele está muito atrás. Mas ele roubou o trabalho de sua vida e tem algo que ela não tem, então ele tem certeza de que pode alcançá-la a tempo. A principal razão pela qual ele está otimista é por causa das informações que roubou da Grande Mãe por meio de seu fragmento de alma. O método de enxerto de alma, que é uma maneira de assimilar almas sem enlouquecer, é apenas uma das coisas que ele roubou. Ele também roubou uma lei que não poderia ter compreendido sozinho dela.
Ele disse com admiração pela grande mãe e uma quantidade igual de orgulho de si mesmo. A grande mãe é ótima. Sua lei da alma é incomparável. Mas ela se tornará meu trampolim no final do dia. Ela merece seu elogio porque tem grandes experiências na dimensão espiritual. Em um lugar onde os caçadores de almas lutam para sobreviver, ela se destacou. Ela era tão excelente que conseguiu compreender a lei da alma. Esta é uma lei que simplesmente não é qualquer um que pode aprender. É mais misteriosa do que as leis elevadas, pois apenas aqueles com talentos especiais relacionados à alma ou habilidades divinas podem aprendê-la. Infelizmente, ele roubou a lei da alma dela. Ele agora tem a lei da alma, a força da alma, a essência da origem, a esfera da alma e os outros clones para confiar que podem ajudá-lo. Se ele não puder superá-la com tudo o que tem, será muito vergonhoso para ele e para Lydian. Ele tem que admitir que a lei da alma é ótima e a grande mãe que a criou neste mundo árido sem leis é ainda maior. Mas o trabalho de sua vida só ajudará Lydian a atingir a perfeição. A lei da alma já está pagando dividendos. A Eternos está usando isso para modificar sua alma em uma estrutura conceitual que pode protegê-lo contra a energia do caos. Então ele não está louvando a lei da alma à toa. A lei da alma é uma lei que a maioria das pessoas no universo vazio não sabe que existe, muito menos compreende. Vamos caçar. Falar é barato. Ação na busca exclusiva de poder é a melhor maneira de atingir a perfeição. O caçador de almas é esférico. Parece uma rocha esférica incrustada de gemas brancas. Ele aprendeu um método de percepção. Esse é o requisito mínimo para sobreviver na dimensão espiritual. Você não pode ser cego e esperar sobreviver em qualquer lugar, muito menos na dimensão espiritual. Mas consciência significa apenas que você estará ciente enquanto é atacado e digerido. Se você não conseguir encontrar uma maneira de lutar, então você morrerá. Este caçador de almas não está morto, então deve ser talentoso ou sortudo. Ele atirou sua energia espiritual como flechas em todas as direções. As flechas retornam a ele quando atingem um obstáculo. As flechas trazem informações sobre o obstáculo para ele. Este método de percepção é semelhante ao método do eco espiritual, mas é muito pior. É altamente impreciso porque não pode formar uma visão tridimensional do mundo. O sentido espiritual é unidirecional, afinal. É como um cego apalpando um elefante. Ele só consegue obter uma pequena informação de cada vez, o que pode fazê-lo identificar erroneamente o elefante como outra coisa. A técnica também não é contínua, então as informações não são atualizadas em tempo real. Há um grande período de escuridão entre cada flecha, o que torna muito difícil avaliar a posição, velocidade e direção com precisão. Ele não pode fazer nenhuma dessas coisas com precisão, muito menos mais de uma. Se você tem medo do escuro ou nictofobia, não sobreviverá na dimensão espiritual. Fim do capítulo. Capítulo 1292 Ácido no intestino. O método de percepção do caçador de almas tem todos os problemas do método do eco espiritual, incluindo o curto alcance e muitas outras desvantagens. O caçador de almas tem essencialmente uma deficiência de visão. Se não fosse pelo fato de sentir a sondagem de LEGION7 com o eco divino, então ele nem saberia que alguém estava se aproximando. Mesmo assim, ele não conseguia sentir Lydian-7 porque ele estava muito longe dele, muito menos dizer sua posição. Sua técnica de percepção de eco divino supera essa técnica de percepção de má qualidade em todos os sentidos. Mas Lydian-7 ainda reclamou. O método do eco divino ainda está faltando. Mesmo o caçador de almas mais baixo será capaz de me sentir quando eu o sentir. Este não é o mundo físico onde os corpos dos seres vivos e o mundo ao redor deles encapsulam suas almas e dificultam a sensação do sentido divino dos outros. No mundo da manifestação, você só pode sentir um sentido divino que seja igual à qualidade do seu ou menor. Você não pode sentir o sentido divino de seres que são mais evoluídos do que você. Essa não é a situação aqui. Cada ralé pode sentir cada sentido divino porque sua alma está diretamente exposta ao mundo.
Isso tornou impossível para ele se esgueirar sobre eles e assassiná-los. Eu tenho que descobrir como tornar minha força da alma independente do meu sentido divino. Eu serei capaz de permanecer sem ser detectado pelos outros dessa forma. Ele reclamou um pouco e prometeu a si mesmo se tornar melhor. Então ele deixou de lado o problema da dispersão da força da alma quando ela não é acompanhada pelo sentido divino e se preparou para lutar contra esse caçador de almas de todo o coração com todas as suas forças. Ele escolheu ser cauteloso porque nenhum caçador de almas pode ser subestimado. Eles não são os fragmentos de alma fracos da Grande Mãe. Eles são versões fracas da própria Grande Mãe. Legion 7 aprendeu sua lição e aumentou sua velocidade para evitar os ataques rápidos. Ele circulou ao redor do caçador de almas com sua velocidade mais rápida para que ele não fosse atingido pelos ataques subsequentes. Enquanto isso, cada ataque do caçador de almas reduzia seu tamanho por causa do gasto de essência de alma. Pare de desperdiçar essência de alma, seu palhaço ignorante. Legion 7 gritou em angústia. Você está desperdiçando minha comida. Outros caçadores de almas não são como ele. Eles não têm força de alma para usar para atacar e defender. Eles só podem atacar com contato físico ou à distância gastando sua essência de alma. Até mesmo o contato físico gastará essência de alma porque qualquer contato físico entre almas é um tipo de colisão. Em uma luta física, os habilidosos serão capazes de minimizar o dano que incorrem e maximizar o dano que infligem, mas não podem evitar perder algo. Quando combinado com a inimizade das águas inferiores, lutar é uma questão de vida ou morte que deve fortalecer o vencedor ou ambos perderão e morrerão. Não há meio termo ou empate. Legion 7 não corre perigo de morrer, mas não suporta assistir ao desperdício de sua preciosa comida. Ele espera vencer, então a essência da alma é essencialmente sua já. Ele esperava, como qualquer um faria, que esse caçador de almas ficasse parado para que ele pudesse matá-lo sem desperdício. Mas o caçador de almas recusou. Ele resistiu com tudo o que tinha. Então Legion-7 só pôde fazer a coisa razoável. Ele procurou conceder ao seu inimigo uma morte rápida. Dezenas de tentáculos atacaram o caçador de almas e o despedaçaram pedaço por pedaço. Ele fez questão de usar seus tentáculos para recuperar os pequenos pedaços para que a água do Nether não o privasse de sua comida arduamente conquistada. Foi nesse momento que ele percebeu que pode não ser uma coisa boa que a água do Nether sempre participe de uma luta. Ele produziu a quantidade máxima de tentáculos que ele poderia fazer para que ele pudesse digerir os pedaços o mais rápido possível. Isso porque ele não está apenas lutando contra o Prowler de almas, ele também está lutando contra as águas do Nether pelos restos do Prowler de almas. Fim do capítulo 1293. Conhecimento sobre a essência da alma. Isso significa que ele estava atacando o caçador de almas, recuperando os fragmentos de alma, fazendo lavagem cerebral nos fragmentos de alma e enxertando os fragmentos de alma em si mesmo ao mesmo tempo. Se ele não fizesse isso, essa luta seria uma perda de tempo. A água do Nether comerá tudo e fará com que não valha a pena lutar contra outro caçador de almas. Esta dimensão espiritual é muito perversa. Ele reclamou enquanto cortava o caçador de almas tentando fugir. Os caçadores de almas podem morrer tentando viver caçando. Ele disse enquanto o caçador de almas gritava e desperdiçava mais essência da alma. Esta não é a sobrevivência do mais apto. Esta não é a sobrevivência de ninguém. Mais caçadores de almas desapareceram enquanto a água do Nether os comia. Ele reclamou novamente, pelo menos deixe algo para trás para o vencedor. Não seja tão ganancioso. Ele está reclamando de desperdício quando não corre risco de morte. O caçador de almas que ele está massacrando tem preocupações maiores do que isso. Afinal, ele não está vazando essência de alma porque queria. O caçador de almas não está apenas perdendo sua essência de alma para atacar, ele está perdendo-a para as águas inferiores e também para o inimigo que a está cortando. É um problema triplo para ele, o que não é de se admirar porque ele gritou estridentemente de dor e tentou escapar.
O pior é que a dimensão espiritual tornou incerto que a vitória fortalecerá o vencedor. Mas os caçadores de almas têm que lutar. Se eles não lutarem por comida, então eles podem perder força e ser digeridos pelo mundo. Para que a dimensão espiritual poderia estar digerindo as almas? Ele se perguntou enquanto enxertava o último lote do caçador de almas. É um processo natural que visa eliminar os remanescentes. Ou tudo pode ser para a ressurreição dos deuses da origem. Ou há algo mais que precisa de uma quantidade enorme de energia no universo vazio. Ele considerou a última possibilidade. É possível, mas pode haver outras razões pelas quais a água do Nether está empenhada em destruir tudo, exceto os deuses da origem. Afinal, há muita coisa que não sabemos sobre o universo vazio. Mas tem que ser uma boa razão ou os 40% que ele roubou de mim teriam sido em vão. Ele está reclamando apesar do fato de que seu tamanho aumentou em 5 vezes porque a perda significa que ele poderia ter se tornado 6 ou 7 vezes maior. Então isso é mais do que seu ódio pelo desperdício. A água do Nether é literalmente um inimigo que o impede de ficar mais forte e esse é o tipo de inimigo que ele mais odeia. Sua força também aumentou em 0,01%. Isso é um aumento de 100 mil pontos. Parece pequeno apenas porque ele tem uma alma com 1 bilhão de estatísticas. Então essa colheita é bem grande, é mais de 1000 vezes melhor do que o fragmento de alma que ele comeu antes. Ele riu e disse, mais 10.000 disso e eu vou dobrar minha força. Parece pouco, mas o conhecimento pode ser mais útil para mim. 10.000 lutas só para dobrar a força de alguém parece um esforço ineficiente, mas ele também ganha conhecimento dos caçadores de almas, o que pode compensar o esforço que ele fez. Se há algo mais precioso do que a essência da alma, é o conhecimento. A melhor maneira de obtê-lo é de outros. Ele precisará caçar pelo menos 10.000 do mesmo caçador de almas que ele acabou de matar para se tornar 2 vezes mais forte do que quando ele acabou de entrar na dimensão espiritual. Mas um único pedaço de conhecimento pode fortalecê-lo mais de 2 vezes. É como o conhecimento que ele ganhou do fragmento de alma da Grande Mãe. As técnicas que ele ganhou mudaram como ele usou a força da alma e enriqueceram sua compreensão da dimensão espiritual. Isso aumentou sua capacidade de sobrevivência mais do que a pouca força que ele ganhou do fragmento de alma. Fim do capítulo. Capítulo 1294 Folhas e Árvores. Um exemplo mais recente da superioridade do conhecimento sobre benefícios tangíveis é do caçador de almas que ele acabou de matar. Ele ganhou 60% da essência da alma do caçador de almas, mas ganhou 40% de suas memórias. Esses 40% podem ser mais valiosos para outros caçadores de almas do que a essência da alma porque contém memórias de uma técnica defensiva. É uma técnica defensiva que aumentará a capacidade de sobrevivência neste mundo impiedoso mais do que 60% jamais poderiam. A técnica defensiva é chamada de refinamento da alma. É um método para refinar fragmentos de alma com essência da alma em um estado mais denso e durável. Este processo gasta a essência da alma e leva tempo. O custo da essência da alma é proibitivo, mas o retorno também é alto. Se feito corretamente, até mesmo a taxa de dissolução em água do Nether reduzirá drasticamente para que os fragmentos de alma durem mais. Isso ocorre porque o fragmento de alma reduzirá em tamanho, o que reduzirá a área da superfície e também aumentará sua densidade, o que o tornará resistente. O caçador de almas se refinou em uma bola. Ele também fez um casulo de fragmentos de alma super refinados que parecem joias ao redor dele. O casulo o protege tanto da corrosão da água do Nether quanto dos ataques de outros. Legion7 disse em compreensão, então é por isso que ele foi capaz de sobreviver na dimensão espiritual. Muitos tipos de fragmentos de alma de todas as obras da vida, reinos diferentes e raças diferentes vêm para a dimensão espiritual. Mas apenas aqueles com sorte especial ou certa habilidade podem sobreviver por qualquer período de tempo. O caçador de almas, por exemplo, tinha uma técnica de percepção ruim, mas foi capaz de sobreviver e ficar mais forte por causa da técnica defensiva de refinamento de alma que ele criou.
Talvez ele pudesse ter se tornado uma grande entidade como a Mãe da Alma no futuro. Infelizmente, ele conheceu Lydian Sete. Não é a técnica de refinamento de penas da Grande Mãe, mas é alguma coisa. Ele disse depois de digerir as memórias. A maioria dos caçadores de almas que ele encontrou eram mais fracos do que ele. Ele foi capaz de matá-los facilmente. Mas ele perdeu muita essência de alma durante o processo. Então a água do Nether foi a maior vencedora por causa de suas lutas. Sua amargura sobre isso o fez decidir inventar um meio de comer de forma mais eficiente. Então ele se tornou ainda mais exigente sobre os caçadores de almas que ele atacou. Ele parou de mirar em caçadores de almas pequenos. Isso porque eles têm muito pouco para ele comer, mesmo que ele vença a luta. O tamanho é um determinante da força na dimensão espiritual. Quanto maior um caçador de almas, mais forte ele é. Então os caçadores de almas grandes que ele quer comer são mais perigosos do que os pequenos. O risco aumentou por causa de sua mudança de alvos, mas suas lutas anteriores provaram a ele que tamanho não é tudo o que importa quando se trata de força. Habilidade importa muito, e o mais importante, força da alma importa mais. Então, com força da alma, ele pode lutar contra prowlers de almas que são muito maiores do que ele. Ele permaneceu cauteloso, mas parou de ter medo só porque um prowler de almas é maior do que ele. Então ele foi em frente para desenvolver a técnica de digestão da alma. É uma combinação de ataque e lavagem cerebral. Ele faz os dois ao mesmo tempo. Ele está usando a técnica em um prowler de almas que é mais de 20 vezes seu tamanho agora. Ele cresceu 10 vezes em comparação a quando ele acabou de encontrar o campo de alimentação, então este prowler de almas é 200 vezes ou mais maior do que sua forma anterior. Este prowler de almas é enorme, para dizer o mínimo. Mas ele ainda conseguiu cobri-lo completamente com força da alma para digeri-lo sem desperdiçar nada. Estou lançando este capítulo extra para a meta de votação. Fim do capítulo. Capítulo 1295 Pomposo, mas louco. Sua força da alma formou um casulo ao redor do caçador de almas. É a maior defesa na dimensão espiritual. Quase nada pode prejudicar o caçador de almas de fora. Mas o caçador de almas não está feliz com a proteção. As lâminas da força da alma destruindo-o de dentro do casulo o tornaram incapaz de apreciar o alívio da digestão da água do Nether. É como se estivesse dentro de um liquidificador esférico tentando transformar sua existência de um sólido monolítico em um líquido de fluxo livre. Legion-7 o cortou dentro do casulo com força da alma enquanto simultaneamente bombardeava o caçador de almas com suas memórias. Sua técnica de digestão é tão eficiente. Ainda melhor é que a água do Nether não pode interferir na luta. O caçador de almas gritou em angústia. Então o ameaçou, deixe-me ir ou eu vou te matar. Suas flutuações mentais eram violentas e instáveis. Ele deveria estar com medo e implorando por sua vida, mas não está. Em vez disso, ele é orgulhoso e confiante o suficiente para ameaçar a entidade que está atualmente no processo de transformá-lo em comida facilmente digerível. Legion-7 teria rido ou revirado os olhos se os tivesse. Em vez disso, ele encorajou o caçador de almas seriamente, deu seu melhor. O caçador de almas avisou, você está cometendo um grande erro. Você não sabe quem eu sou. Marque minhas palavras. Você não viverá para ver o fim do dia se eu morrer. Desta vez, suas flutuações mentais eram suaves, mas ainda estavam sobrepostas com a camada de instabilidade e violência. Quem é você? Legion-7 perguntou com interesse. Lights no VYLC Omicron M. Essa pergunta parecia ter acionado um interruptor. O caçador de almas rugiu com camadas e camadas de flutuações mentais sobrepostas. Não há transmissão de som e não há ouvidos para ouvi-lo também. Então este mundo não é apenas escuro, é completamente silencioso. A única coisa que pode ser sentida são as flutuações da alma. Se a técnica de percepção dos caçadores de almas não consegue sentir que alguém morreu a 100 metros de distância deles, então eles permanecerão alheios ao fato de que alguém morreu a 100 metros deles.
Eles permanecerá em seu lugar esperando que a Legião-7 venha e os mate. Não é por orgulho e confiança. Eles sofrem de falta de conhecimento. Infelizmente para eles, a ignorância é, no máximo, uma felicidade temporária. A Legião-7 foi capaz de matar o quanto quisesse, já que ninguém fugiu do campo de caça. Ele lutou contra qualquer caçador de almas que encontrou que fosse maior do que ele, independentemente de sua força. Nenhum caçador de almas poderia romper sua defesa ou resistir a seus ataques. E nenhum caçador de almas poderia superar sua velocidade. A caça o encheu de uma sensação de felicidade. O fato de ele ter vencido todas as suas lutas e ter todo o saque para si aumentou essa felicidade para a alegria. Ele declarou confiantemente para a dimensão espiritual: eu não sou mais um caçador de almas. Eu sou um caçador de almas. Você não pode manter um caçador de almas prisioneiro. Eu vou me libertar de você muito em breve. É uma declaração apoiada pelos muitos caçadores de almas morrendo silenciosamente, mas dolorosamente. A dimensão espiritual já é ruim o suficiente para eles. Mas eles tiveram azar que um dos fragmentos de alma de um deus da origem teve azar e falhou em sua reencarnação. A má sorte da Legião-7 se tornou sua calamidade. Ele está preso aqui na dimensão espiritual, mas eles não querem ficar presos aqui com ele. Ele derrotou qualquer caçador de almas, não importa o tamanho, incluindo aqueles com mais de 1 bilhão de pontos de poder da alma. Eles são mais fortes do que ele, mas não têm força da alma. Os caçadores de almas podem ter a mesma quantidade de poder da alma que ele ou até mais, mas eles não são os mesmos. A diferença no estado de existência é intransponível. A vantagem deles em quantidade não poderia superar sua vantagem em qualidade. As muitas lutas lhe deram experiência de luta para aprimorar suas habilidades de luta de almas. Ele desenvolveu a técnica de perfuração de almas para lutar contra os caçadores de almas que são maiores e mais fortes do que ele. Ele a chamou de matadora de baleias. Logo ele teve a oportunidade de usá-la. Fim do capítulo. Capítulo 1296. O matador de baleias. Ele viu um tirano de um caçador de almas rondando a borda do campo de alimentação como um leão andando em volta de uma fazenda de ovelhas. Nada poderia ameaçá-lo. Ele estava literalmente engolindo fragmentos de alma e caçadores de almas inteiros. Desavisado ou ciente não fazia diferença para ele. Este caçador de almas é quase 100 vezes maior do que seu tamanho atual. Isso significa que é mais de 10.000 vezes maior do que quando ele acabou de chegar à dimensão espiritual. O tamanho não o intimidou. Ele disse: esta é a oportunidade perfeita para usar o assassino de baleias. Ele produziu a quantidade máxima de tentáculos que conseguiu. Isso é 99, o que é muito. Ele é 100 vezes maior, então isso era de se esperar. Então ele juntou os tentáculos para formar uma grande lança. Em seguida, ele os torceu e atirou em direção à baleia de um caçador de almas. O que você é? Ele perguntou. O caçador de almas o sentiu quando chegou a 1000 metros dela. No começo, ele ficou confuso com a energia estranha ao redor da Legião-7 que ele nunca tinha encontrado. Mas ele sentiu a ameaça à sua vida, então não se demorou muito nela. Sua forma se desdobrou para revelar seus grandes tentáculos. Aparentemente, ele tinha enrolado seus tentáculos ao redor de seu núcleo. Os tentáculos são finos e planos. Mas eles são largos, então eles parecem mais com claymores. Ele cortou os tentáculos na Legião-7. Legion-7 não parou. Ele continuou a acelerar e acumular impulso. Ele também estava girando como uma furadeira enquanto disparava para frente. Então a ponta de sua lança giratória colidiu com a ponta de um tentáculo. Ou assim o caçador de almas esperava. Legion-7 não atingiu o tentáculo. Ele passou direto por ele depois de ajustar sua direção. Então ele esfaqueou a baleia. O caçador de almas usou seus tentáculos planos como defesa. Ele os envolveu ao redor dela, então ele não conseguiu evitá-la dessa vez. Ele ficou muito grande depois de anos de caça. Isso continuou por dezenas de anos e sua comida só aumentou.
Isso ocorre porque o campo gravitacional ficou mais forte com o passar do tempo, então ele trouxe mais fragmentos de alma e atraiu mais caçadores de almas para o local de alimentação. Soverik nasceu durante esse período de tempo. Ele se tornou filho do plano e concedeu energia de origem a todos os clones. A Eternos e Hélios usaram energia de origem com grande efeito, mas a energia de origem é praticamente inútil para a Legião 7, já que ele não pode ficar mais forte com ela. O suprimento de energia de origem não foi desperdiçado. Ele descobriu que é uma bênção para os fragmentos de alma enxertados. Eles não são como ele, que é um fragmento da alma de um Deus de origem. Eles ainda podem ficar mais fortes com energia de origem. Todos os fragmentos de alma são pelo menos fragmentos das almas dos transcendentes. Isso ocorre porque as almas de criaturas menores serão destruídas assim que chegarem à dimensão espiritual. Nenhuma quantidade de conscientização ou obsessão pode salvá-los. As almas dos transcendentes, por outro lado, possuem uma parte de seus corpos que lhes concede uma espécie de resiliência física. Isso os ajuda a resistir à água inferior por um curto período de tempo. Esta curta oportunidade lhes dá uma chance de lutar pela sobrevivência. Se sua obsessão for forte o suficiente, eles despertarão. Se não, eles estarão condenados. Infelizmente, não há energia de origem na dimensão espiritual para eles se recuperarem. Não há nem mesmo mana. O mundo quer matá-los, não ajudá-los a crescer. Então, mesmo aqueles que se tornam conscientes raramente evitam uma segunda morte. A esfera da alma quebrou a restrição da disponibilidade de energia na dimensão espiritual. Ela criou um canal do mundo da manifestação para a dimensão espiritual através da Legião 7. Não é nenhuma novidade, já que a Grande Mãe tem algo semelhante a ela. Mas o suprimento de energia de origem finalmente deu à Legião-7 a chance de igualar a Grande Mãe em quantidade muito rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 1297 Cultivando alimentos. Ele usou a energia da origem para cultivar os fragmentos de alma enxertados em seu casulo sem limite. Transcendentes normais não podem fazer isso porque um transcendente vivo morrerá quando ultrapassar um certo limite de expansão. Sua consciência se quebrará quando eles se expandirem além do limite de sua consciência. Eles precisam da compreensão das leis e da concessão de energia cósmica pela matriz da lei para aumentar esse limite. Mas ele não se importa com o limite porque essas almas já estão mortas. Elas se fragmentaram novamente por causa de sua infusão imprudente de energia da origem, mas ele não se importou. Ele apenas enxertaria os fragmentos resultantes e repetiria o processo para obter mais fragmentos. Dessa forma, ele converteu a energia da origem diretamente em fragmentos de alma. Ele riu: é como cultivar minha comida. A Grande Mãe não será mais capaz de me intimidar com o número de fragmentos de alma que ela tem. Eu a alcançarei a tempo. A Grande Mãe não é como os caçadores de almas que vivem de salário em salário. Ela não precisa caçar por causa da raça Fênix que ela criou. Eles dão a ela energia de origem e mais do mundo da manifestação para que ela não corra o risco de morrer. Ela pode se sustentar para sempre e até usa energia extra para criar fragmentos de alma para aumentar a raça Fênix. Legion 7 não sabe como ela conseguiu a criação da raça Fênix, mas ele não a inveja muito agora que ele tem sua própria fonte de energia. Também é infinita, então há ainda menos razão para ele ter ciúmes da Grande Mãe. Ele disse enquanto observava seu casulo crescer: isso me lembra dos meus dias como o jovem, ingênuo e brincalhão Galdira. A disponibilidade de energia infinita de origem fez com que ele não precisasse mais caçar. Nenhuma quantidade de caça pode vencer a energia infinita de origem. Então ele parou de caçar e, em vez disso, se concentrou em aumentar a quantidade de fragmentos de alma e refiná-los com a técnica de refino de alma para aumentar sua qualidade. O fato de ele não ter encontrado outro caçador de almas com esse tipo de compreensão da alma não significa que não haja nenhum deles na dimensão espiritual além da Grande Mãe. Afinal, tecnicamente a lei da alma pode ser compreendida por tudo com uma alma ou consciência.
Mesmo assim, o sucesso da Grande Mãe é uma conquista única. Ela pode não ter a percepção de sua alma prejudicada por um corpo como aqueles no mundo da manifestação, mas os outros caçadores de almas também não. No entanto, todos os caçadores de almas que ele encontrou, e ele encontrou muitos deles, nunca consideraram criar uma explicação abrangente para a existência da alma, seu comportamento e sua interação com o mundo. Ele não conheceu um caçador de almas com um pingo de compreensão da alma, muito menos a lei completa da alma. Por outro lado, a lei da alma é apenas o trampolim necessário para a evolução. Se os outros caçadores de almas não compreenderam sua alma, então eles certamente não podem se igualar à Grande Mãe, já que ela foi mais longe para alcançar a evolução. Ele não sabe que ela alcançou essa evolução, mas sabe que ela fez isso com a mais absoluta certeza. E ele acredita que tem algo a ver com como ela conseguiu criar uma raça no mundo da manifestação. Pode ser que ela tenha evoluído antes de criar a raça Fênix ou evoluído depois. Ele está mais inclinado a acreditar no último. Afinal, este mundo é estéril. Ele não tem os recursos necessários para a evolução. Pelo menos, ele não consegue ver nada que possa permitir a evolução na dimensão espiritual a partir das memórias que ele roubou do fragmento de alma dela. Então, novamente, ele não consegue nada específico sobre a evolução dela também. Ele disse depois de pensar sobre isso, ou ela não deixou seus fragmentos de alma saberem sobre sua evolução ou eu não obtive essa memória da parte que absorvi. Eu queria que fosse o primeiro, mas estou mais inclinado a acreditar no último. Fim do capítulo. Capítulo 1298 A busca pela evolução. Qualquer uma de suas conjecturas poderia ser o motivo pelo qual ele não obteve nenhuma informação sobre a evolução dela a partir do fragmento de alma. Mas se fosse a primeira, mostraria que, apesar de sua confiança em seus fragmentos de alma, a Grande Mãe sabia manter algumas coisas confidenciais. Isso pode significar que a colônia que formou a Grande Mãe não é tão unida quanto ele pensava. Ele pensou consigo mesmo, não importa agora. Se ela pode fazer isso, então eu também posso. Eu já conheço os requisitos para a evolução da alma. A lei da alma e um primal adequado. Tudo o que preciso é encontrar um primal. De acordo com a lei da alma, a alma pode evoluir continuamente. Este não é um reconhecimento novo ou sem precedentes. É até mesmo reconhecido no mundo da manifestação. A evolução da alma é uma característica do caminho da perfeição e da divindade. É como o caminho da alma leva ao despertar da alma após o estágio de forjamento do corpo. Até mesmo as almas dos demônios também evoluem. Mas após o avanço para o estágio de mana e a formação do núcleo da alma no espaço da alma, a evolução da alma sempre foi acompanhada pela assistência do mundo. Essa assistência é na forma de mana, energia de origem, fé ou energia cósmica. Infelizmente para os caçadores de almas, essa assistência não está presente na dimensão espiritual. Ele poderia alcançar essa evolução e desenterrar o potencial de sua alma se tivesse acesso à matriz da lei e aos fragmentos da lei. Seria muito fácil fazer também de acordo com suas estimativas. Até mesmo a Eternos, que não conseguia exercer leis, poderia usar fragmentos da lei para transformar sua alma em um conceito. É um tipo de evolução da alma baseada na lei da alma. Mas não existe tal coisa aqui na dimensão espiritual. Todas essas coisas são primordiais, mas ele não tem acesso a nenhuma delas aqui, e é por isso que ele acredita que a Grande Mãe teve sucesso na evolução depois que ela criou a raça Fênix para enviar seus recursos. Ele não desistiu, no entanto. Ele continuou tentando evoluir. Tornou-se ainda mais importante fazer isso quando ele não conseguiu mais aumentar a quantidade de fragmentos de alma enxertados. Os fragmentos de alma enxertados não são sua alma. Eles são apenas uma parte dele em uma espécie de relacionamento simbiótico. Então há um limite para o que ele pode lidar sem que se torne um fardo muito grande para ele. Devo tentar a energia do caos? Ele perguntou a si mesmo e aos outros clones. A Eternos respondeu, como alguém muito íntimo da energia do caos, eu não recomendo isso.
A energia do caos é o outro tipo de energia a que eles têm acesso além de mana e energia de origem. Mana e energia de origem não podem ajudá-lo diretamente, mas é incerto se a energia do caos teria uma reação benéfica com as águas inferiores. O feedback dos outros clones o ajudou a tomar uma decisão. Ele decidiu que era muito perigoso mexer com a energia do caos. Ele sabe o quão perigosa a energia do caos é para tudo, exceto para a Eternos. Ele não é imune à energia do caos e Lydian também não está disposto a deixar uma energia tão perigosa entrar na rede mental. Na verdade, o próprio Aeternos não é imune à energia do caos e ele é um demônio de alto grau. Então ele teve que continuar tentando outra coisa. Ele passou mais de 100 anos no problema da evolução sem fazer nenhum progresso. O fracasso o deixou frustrado e irritado. Vou ficar preso aqui para sempre? Ele lamentou. A estagnação em encontrar uma maneira de evoluir significa que ele não cresceu nada durante os 100 anos de tentativas. É algo para se frustrar. Fim do capítulo. Capítulo 1299. Uma ideia em comum. Não apenas sua força ficou estagnada, ele tentou quebrar a barreira da dimensão espiritual, mas falhou. Parece que ele ainda está muito fraco para escapar, apesar de atingir seu limite. Se ele não puder evoluir como a Grande Mãe, então ele não será capaz de sair. Sua outra opção para a evolução é o Deus da origem fragmentado que está dormindo no centro do buraco negro. Mas ainda é muito perigoso tentar comer tal entidade. Ele ficou mais forte, mas a zona sem retorno só cresceu. Não encolheu nem um pouco. Isso se deve ao aumento da força gravitacional com o passar do tempo. Isso significa que ele ainda corre o risco de morrer se aproximar do Deus da origem. Não posso me aproximar do Deus da origem fragmentado ainda. O único caminho para mim é tentar absorver almas. Mas não quero me contaminar. Ele disse enquanto olhava para o buraco negro com desejo. Se ao menos eu pudesse criar uma técnica para a devoração perfeita de almas. Ele não ficou completamente estagnado todos esses anos. Ele fez algum progresso em suas técnicas. Ele criou uma nova técnica de movimento e técnica de percepção. Ele agora pode notar outras entidades ao seu redor sem ser notado em troca. Seu uso da força da alma se tornou muito fugaz para ser sentido por outros, mas também torna impossível para ele adquirir detalhes e informações sobre as entidades além de suas posições. Então ele não perdeu seu tempo, mas a técnica que ele queria acima de tudo é a habilidade de devorar almas. Ele quer ser capaz de devorar almas como o Deus da origem fragmentado. Ele quer imitar o Deus da origem morto, já que ele não pode comê-lo. O maior problema com esse desejo é que devorar almas não é uma coisa boa. É possível assimilar outra alma completamente, mas isso vem com o efeito colateral da loucura. As memórias dos outros já são suficientes para contaminar uma alma. As impressões da alma que eles têm são como uma maldição para qualquer outra alma. Outras almas têm impressões da alma, que são a marca única de sua consciência. Absorver essas marcas contaminará sua própria impressão da alma e certamente o deixará louco. Ele vasculhou suas memórias da dimensão espiritual, tanto de sua experiência pessoal quanto das memórias que ele ganhou de almas enxertadas. Mas ele não conseguiu encontrar nada remotamente imortal ou eterno além dos deuses da origem fragmentados. Mesmo esses deixarão a dimensão espiritual depois de um tempo. Não há nada neste lugar além de águas do Nether. Só há águas do Nether até onde eu posso ver. Ele reclamou. Então ele teve uma ideia. Água do Nether. Ele exclamou. Está em todo lugar. É forte o suficiente para elevar minha existência. Só há uma maneira de descobrir. Ele disse. A água do Nether em todos os lugares. Ele a ignorou principalmente porque não o afeta. É uma energia forte que é capaz de digerir almas, então ele quer ver se pode ganhar algum tipo de poder com isso. Ele acredita que deve ser capaz de compreender algo sobre isso. Ele abriu uma lacuna em seu casulo de almas enxertadas e permitiu que a água do Nether alcançasse sua alma. Então ele removeu a proteção da força da alma para que pudesse fazer contato com ela. Foi uma decisão da qual se arrependeu imediatamente.
Nan. Fim do capítulo. Capítulo 1300. Algumas razões pessoais. Ele tentou cortar o controle da água do Nether em sua alma com a força da alma, mas não funcionou. A força da alma não conseguia separar a água do Nether do ponto de contato. Ele podia sentir a intenção de trazer sua morte das águas do Nether. Isso o fez sentir pavor das profundezas de sua existência. Ele usou tudo o que tinha para lutar. Foi a essência de origem que finalmente o salvou. Ela conseguiu distrair as águas do Nether, dando a ela algo mais para destruir. Isso criou um buffer entre sua alma e as águas do Nether, que ele rapidamente preencheu com a força da alma. Não foi até que ele se separou completamente das águas do Nether que ele finalmente relaxou. Algo está errado com a água do Nether. Ele disse com certeza. Está vivo, é uma coisa viva que eu não consigo entender, ou é a energia de uma coisa viva. A água do Nether sempre pareceu dócil para ele, mas isso mudou agora. Era corrosivo quando ele chegou à dimensão espiritual, mas não era tão retroativo em tentar matá-lo. Seu comportamento o lembrava de slimes. Eles comem corroendo a matéria. Eles nunca excretam, então são usados por seres fracos para limpar. Água Nether e a dimensão espiritual fariam sentido se eu estivesse em um slime gigante. Talvez seja por isso que a Grande Mãe chamou o trato digestivo do universo vazio. Espere um minuto. O slime é o universo vazio? Ele pensou seriamente. Isso explicaria o ódio do universo vazio por qualquer um que escapasse. Afinal, somos sua comida. Ele sempre pensou que o universo vazio não queria que ninguém o deixasse porque eles estariam essencialmente enganando a morte. Seria ruim se a morte fosse anulada. Seria quebrar uma lei do universo e causar o caos. Ao contrário da energia de origem que sua alma central não poderia usar, a energia da vida divina é como um elixir para sua alma. Isso fez com que sua alma central crescesse rapidamente, o que também aumentou sua tolerância aos fragmentos de alma enxertados. Estava tudo bem, mas ele sentiu uma sensação estranha do pai da árvore. Isso não pode estar certo. Ele exclamou, porque tenho um sentimento de saudade da Legião 9. Ele pode sentir uma espécie de atração pela Legião 9. É o tipo de atração que promete evolução. Ele pode sentir instintivamente que se comer Legião 9, ficará mais forte e evoluirá. Ele nunca sentiu isso de outros clones. Não foi até que Legião-9 despertou e entrou em contato com a energia da vida divina que ele sentiu isso. O que há de diferente na Legião 9? Ele perguntou, eu quero comê-lo porque ele é uma árvore da vida ou porque ele é um deus? Ele sempre foi conectado ao pai da árvore, mas foi até que o pai da árvore começou a lhe dar energia vital divina que ele sentiu esse tipo de atração. Daí porque ele acredita que a atração deve estar relacionada à transformação do pai da árvore em um híbrido celestial. Legion-9 é certamente diferente dos outros clones. Seu corpo foi formado a partir de uma árvore da vida cultivada no mundo interior de uma besta do mundo e evoluiu para um híbrido celestial. Essas são três coisas diferentes que diferenciam o pai da árvore dos outros clones, então o que está atraindo Legion-7 deve ser uma delas. Legion-7 não conseguiu encontrar a resposta para essa pergunta, então ele decidiu se contentar em se alimentar de energia vital divina. Ao contrário dos enxertos de alma, ele pode se alimentar diretamente de energia vital divina para fortalecer sua alma. Isso fez com que sua alma se curasse dos danos do experimento anterior e fosse mais longe para se tornar mais poderosa. Também fez com que ele pudesse enxertar mais fragmentos de alma em si mesmo. Fim do capítulo.